partir de agora, você fica com Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um Café com Letras. E vocês estão lembrados que eu comentei na última semana que aproveitaria a época da Copa do Mundo para dar um certo foco em assuntos ligados ao futebol. Pois bem, eu quero trazer aqui sugestão de 3 livros que são muito interessantes, cada um dentro da sua perspectiva. Claro que se a gente pesquisar na internet vai encontrar muitos e muitos livros que tratam de futebol. Mas eu quero aqui abordar como primeiro exemplo um livro chamado A Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, livro esse escrito por Rui Castro. Por que isso? Porque Garrincha, muitos de vocês talvez tenham ouvido falar o nome, mas não tenham acompanhado a vida futebolística desse jogador. O Garrincha, para muitos, ele equivaleu a Pelé, e na Copa do Mundo de 62, em que o Pelé se machucou no segundo jogo, o Garrincha é considerado o herói daquela Copa. Para muitos, inclusive para atletas que jogaram com os dois, é muito difícil para eles dizer quem foi o melhor. O Gerson, o chamado canhotinha de ouro que se destacou na seleção de 70, jogou com os dois e contra os dois. Ele costuma dizer o seguinte: o Pelé, a gente conseguia imaginar o que ele ia fazer, só que ele era tão rápido que ele se antecipava, tinha uma força física, uma inteligência e fazia um monte de coisas que outros não conseguiam fazer. O Garrincha, a gente não tinha a menor ideia do que ele ia fazer, inclusive porque ele sempre foi chamado de o jogador de pernas tortas, ele tinha os joelhos curvados para dentro, e muita gente se atrapalhava com o movimento da perna dele, e os adversários eram chamados de João, porque ele, em geral, deixava os adversários caídos no chão. Pois bem, esse livro conta a história e, mais do que isso, drama desse que foi um dos maiores jogadores e que foi um talento no futebol e, infelizmente, ele se deixou derrotar pelo vício no alcoolismo, que é considerado o vício como a razão principal da decadência e morte do jogador. Um segundo livro que eu quero sugerir é Anatomia de uma Derrota, de Paulo Perdigão. Esse livro ele procura fazer um raio-x com minúcias sobre aquele que foi chamado de Maracanaço, num fatídico 16 de julho de 1950, em que 200 mil pessoas estavam prontas para gritar Brasil campeão, e o Brasil precisava apenas do empate e perdeu de 2-1 para o Uruguai. E o interessante é que esse livro faz uma abordagem sobre aquele dia, como se fosse um raio-x contando em detalhes o que aconteceu naquele dia. E da mesma forma e na mesma linha, existe um livro de Geneton Moraes Neto, Dossiê 50. Ele 30 anos depois dessa disputa em que o Brasil perdeu para o Uruguai, já nos anos 80, o jornalista foi atrás dos jogadores e do técnico, querendo saber o que é que aquela derrota impactou na vida. Não só como eles encararam aquele dia, aquele momento, mas como aquilo, de alguma maneira, acabou influenciando a vida de todos depois de muito tempo. Inclusive, o livro faz menção para o martírio do goleiro Barbosa, que acabou escolhido como um vilão daquela derrota. E então conta o drama que os brasileiros viveram e como eles, 30 anos depois ainda, de alguma maneira,
sofriam com aquele problema. Pois bem, eu quero deixar esses 3 livros como referência. Claro que existem muitos livros, como eu já citei, mas num período em que o Brasil disputa o hexacampeonato, vale a pena lembrar desse que foi um dos maiores dramas vividos pelos brasileiros numa Copa do Mundo, muito além daquele 7-1 que o Brasil sofreu ao perder da Alemanha nesta última Copa do Mundo no Brasil. Eu aqui deixo essa referência, espero que vocês aproveitem a leitura e nos encontramos na semana que vem para mais um Café com Letras. Um grande abraço e até lá. Final do Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Café com Letras. Livros interessantes com assuntos provocantes. Com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 10h30 da manhã, com reprise na quarta, às 13h30 e na quinta, às 17h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.